Fala galerinha do YouTube, aqui é o Odin Sword, no meu primeiro vídeo do canal. E hoje estarei falando um tema bem não característico, né? Sobre a história dos mangás, isso mesmo, essa é a primeira parte. Pessoal, eu peguei esse texto aqui da Neo Tokyo, uma revista que eu compro bastante, que eu gosto muito. Então, não é mera coincidência, é realmente o texto deles completamente. Vou começar com a história desse fenômeno editorial japonês que revolucionou a forma de ver os quadrinhos em todo o mundo. Vamos começar. Bom, muito antes da febre dos mangás se espalhar pelo mundo, isso quer dizer bem antigamente, né? Os quadrinhos japoneses já haviam se estabelecido como o mais importante meio de comunicação impresso no próprio Japão. Nem jornal, nem revista. O que mais trazia essa comunicação entre o Japão era os quadrinhos. Então a poderosa e vigorosa indústria dos mangás, controlada por mega editoras, conquistou inicialmente o espaço vital do arquipélago de uma forma tão massiva que não encontra paralelo em nenhum outro lugar do mundo. Realmente foi quando começou essa febre, foi uma coisa bem estrondosa. Essa força e capacidade só foi possível devido à popularização de um tipo específico de publicação que se tornou padrão em revistas de mangá: as antologias ou magazines semanais. A maioria tem um tamanho de 18 × 25 centímetros, que é o que a gente encontra em mangás como Naruto, Dragon Ball. Se vocês já pegaram um, vocês devem saber mais ou menos o tamanho. Formato muito próximo aos dos gibis ocidentais, mas o que chama a atenção é a quantidade de páginas e, consequentemente, a espessura, comparável às antigas listas telefônicas. Realmente, você sentir a folha do mangá é algo totalmente diferente de, por exemplo, as histórias da Turma do Penadinho, a Turma da Mônica. Essas histórias aqui do ocidente, né? As revistas japonesas do tipo magazine têm de 300 a 400 páginas, divididas em 15 a 20 séries. A principal costuma ocupar até 30 páginas, as demais 15 a 20 por edição. Invariavelmente, as revistas são impressas em papel barato reciclado em uma cor, normalmente o preto, mas algumas histórias são publicadas em tintas de cor diferente sobre papel colorido. Isso foi realmente muito usado na época desse início de mangás. Somente a capa e algumas poucas páginas são coloridas. O volume e a variedade de personagens se tornam inviável. Guardar e colecionar essas publicações. Por serem baratos, o equivalente a menos de $2, os magazines são literalmente um produto descartável. Depois disso, costumam ser abandonados em ônibus, trens ou metrôs para serem recolhidos no papel, mais uma vez reciclado. Realmente era como um copo descartável que a gente toma um copo de água, não precisa mais, joga fora. Se uma das séries faz muito sucesso, a editora publica compilações de cerca de 200 páginas, reunindo os episódios em livros de formato menor, papel de melhor qualidade e sobrecapa, os chamados tankobons. Para quem não sabe, tanko é isso que a gente tem hoje, né? Em Naruto, esses mangás assim. Vocês seguem a JBC, a Panini, aqui no Brasil. Gigantes editoriais. O mercado de revistas japonês é dominado por poucas editoras, sendo as mais importantes as três gigantes: Kodansha, Shueisha e Shogakukan. Juntas, elas são responsáveis por 70% dos mangás publicados no país. Realmente é praticamente a maioria. A Kodansha, fundada em 1909, é uma das maiores editoras do mundo e foi pioneira a lançar uma publicação para o público juvenil japonês, a Shonen Club. Seu título, Shonen Magazine, foi uma das primeiras semanais dos quadrinhos e continua sendo das mais vendidas. A Shueisha foi fundada em 1925 e publicado vários dos mais importantes títulos do mercado: para meninas, Ribbon Originals, Margaret; para jovens, Young Jump; para adultos, Business Jump e Super Jump. Jump, né? Estranho isso. Já as mulheres adultas têm a Comic You. No entanto, o título de maior sucesso é a Shonen Jump para meninos. Isso quer dizer que a Shueisha é a dona da Shonen Jump, que chegou a vender 7 milhões de exemplares no seu auge nos anos 90. A terceira entre as maiores é a Shogakukan, fundada em 1922, que publicava revistas educativas. Isso quer dizer, aquele mangá que se quer ensinar seu filho
com bom gosto, né? Quer ensinar ele lendo mangá, então faça isso. Compra mangás educativos para ele. Que foi, então, seus principais títulos de mangá são Gota para garotos, Sião Flower e Shoujo Comics para meninas, Korokoro voltado às crianças, Big Comic para o público adulto e a feminina Big Comic for Lady. Divisão por público. Uma das características do mangá é que a produção se divide em diversos segmentos de acordo com o seu público. Isso quer dizer, se a gente vou pegar o exemplo do Dragon Ball. Dragon Ball é um mangá realmente qualquer um percebe que é para meninos. Garotas, a maioria das vezes não gosta de Dragon Ball. Isso é praticamente uma divisão que a gente está falando sobre aqui, de segmentos. Diretamente do Ocidente, onde há no máximo uma separação entre quadrinhos infantis, juvenis e adultos, no Japão existem várias publicações destinadas a faixas de público específicas. Para cada segmento, as editoras exploram temas próprios e adotam estilos artísticos que mais se adaptam ao gosto dos leitores. Então eu vou falar sobre alguns segmentos. Os principais segmentos é o seinen, público masculino, aquele público que gosta mais de... aquele público mais velho, assim, tipo... Death Note é um mangá seinen pra mim. Não sei se trata Another, é um mangá seinen. Pois são aqueles mangás meio de suspense, assim, que realmente os adultos vão gostar mais. O Josei é o público feminino, como Sailor Moon, apesar de ser super heroína e ser mais pra jovens, que são o shoujo, né? Mas tipo, com certeza algumas Joseis também gostam. Então tem alguns exemplos aí que eu vou citar aí no vídeo. Você vai estar vendo algumas imagens aí com legendas. A Shonen, com certeza é o que nós mais conhecemos, né? Que tem como principais a Naruto, One Piece, todos esses mangás épicos que realmente foram os que mais abordaram os mangás dessa nova geração aqui no Brasil. Os shoujo são jovens adolescentes de sexo feminino. Aí sim entra Sailor Moon ou Sakura Card Captor, esses mangás assim. E o Kodomo é o público infantil. Deixa eu citar um anime que eu gosto bastante. Eu tenho até os mangás. Estou no volume 21. Que é o Super 11, no Zoom Eleven. Que é um Kodomo, pra quem não sabe. Foi feito mais pro público infantil. Até isso me surpreendeu, pois eu achei realmente... porque empolga qualquer um. Adulto, sexo feminino. Pra mim, empolga qualquer um. Agora vamos voltar para a história principal. O fenômeno Shonen Jump. A primeira publicação mensal totalmente composta de mangás foi a Manga Shonen, lançada em 1947. O Japão havia saído derrotado da Segunda Guerra Mundial. E aos poucos o país tentava se recuperar. Foi realmente um tempo muito difícil para o Japão naquela época. Nesse período, uma das principais formas de diversão para as crianças era a leitura de mangás, por ser mais barato e acessível. Em 1955 surgem as primeiras revistas de shoujo mangá, Nakayoshi da Kodansha e Ribbon da Shueisha. Somente em 1959 nascem as primeiras publicações semanais de quadrinhos, a Shukan Shonen Sunday da Shogakukan e Shukan Shonen Magazine da Kodansha. Nessa última foram publicadas histórias de Osamu Tezuka com o êxito dessas pioneiras publicações. Sucessivamente, outras editoras passam a investir no novo filão. Em 1963, a Shonen Garronsha lança Shonen King. Nesse mesmo ano aparecem as femininas semanais Margaret da Shueisha e a Shoujo Friend da Shueisha também. E em 1967 são lançados a Manga Action de Futabasha e a Young Comic da Kodansha. O ano de 1968 marca o lançamento da Shukan Shonen Jump da Shueisha, que viria a superar todas as demais. A Shukan Shonen Jump foi lançada em 1968 e é o título mais bem sucedido do mundo. Ela sai todas as terças-feiras com 428 páginas e é um preço de cerca de 200 ienes, próximo de $2. Realmente muito barato naquela época. Nas manhãs das terças-feiras, dias em que ela é colocada à venda, formam-se pilhas de revista na frente dos quiosques, revistarias, lojas de conveniência e nos pequenos comércios do bairro, aguardando seus ávidos leitores que irão passar para comprá-la a caminho da escola do trabalho.